De falar sobre dicas da balada, Tá. falar sobre cantada. Você acha Cantada. que cantada funciona ou não? Funciona em determinada situação. Porque, cara, quando eu era moleque, eu já passei cada vergonha. Eu cresci em Santos, né? Meus pais são de São Bernardo, mas a gente sempre ia em Santos, que minha tia morava lá e tal. Aí, às vezes, a gente ia passar na praia, os paulistas lá, e aí um cara falou pra mim, ó, Vilela, passa na frente e fala assim, acho que Deus existe. Uma cadeira que tinha um monte de mulher lá. Aí falou, deixa que eu finalizo. Aí eu passei na frente e falei, acho que Deus existe. Ele veio atrás e falou, porque eu estou vendo as filhas dele aqui. Eu nem olhei pra trás, cara. Eu fui embora de tanta vergonha. Mas é boa essa aí, galera. Nossa, Galera de casa vai fazer essa aí. cara. Pra carnaval, essa aí. Nossa, cola. cara. Aí eu percebi o seguinte, que se fosse depender desses caras, eu não ia nunca conseguir ficar com uma mulher. E aí eu percebi, cara, que a melhor coisa é você chegar sozinho num grupo de mulher e trocar ideia, cara. Eu Você fazia ganha muito uns isso. pontos absurdos. Quando eu descobri isso, porque cara, você que é mulher, você não tem noção do que é um cara eu sempre fui tímido, sair da sua posição e até onde vocês estão e começar uma conversa. Então eu sempre começava a conversa, aí chegavam os outros e continuava a conversa. Mas quando eu descobri que o meu lance era conversar e trocar ideia, é como se eu tivesse ganho um superpoder, cara. É verdade. Porque isso faz uma puta diferença. Deixa eu te contar E saber conversar, não é? E aí, gatinha? Não, pô, que legal, não sei o que, vocês estão aqui. Sabe, ter assunto. E principalmente ouvir o que as meninas estão falando. Porque não adianta nada você falar, você tem que ouvir o que elas estão falando e a partir daí desenvolver a conversa. Perfeito. Eu ensino algumas... Pode ser um podcaster sedutor? Pode ser. Vamos fazer um canal podcaster sedutor? Boa ideia, cara. Você viu a empolgação? Pode depender da empolgação Mas dele. o que você falou faz todo sentido. Existe um conteúdo pago meu que eu ensino justamente como você usar as informações que você tem como ferramentas para gerar atração. Depois, por exemplo, você descobre uma informação de uma garota, por exemplo, que ela gosta de bolo de chocolate e suco de laranja. Tá. Vou ser bem superficial aqui, né? E aí você vai conversando. No final você fala assim, eu tenho que ir agora. Mas outro dia a gente combina o bolo de chocolate e o suco de laranja, porque eu conheço a melhor doceria da cidade. Sei lá, uma coisa assim. Hoje em dia com rede social é mais fácil, mas antigamente você não tinha acesso às informações. Né? E aí você prova pra ela que você estava prestando atenção nela desde o começo, que você captou aquela informação, você já demonstra interesse, sabe? Então você ativa uma coisa. Mas você contou da cantada do seu amigo ali, que ensinou pra você. Teve um amigo meu que era bonitão, que eu falei que eu saía muito com ele. Todo cara tem um amigo bonitão. E aí cara, ele ficava com muitas mulheres. Era a fase que eu tava descobrindo ainda, entendendo a sedução. E eu falei, cara, me diz aí o que tu fala pras mulheres, cara. Eu preciso saber, porque tu fica com muitas mulheres. Eu preciso saber o que tu fala, cara. Ele dá R$200 pra ela. Que nem outro carinha. Aí, esqueci até de contar outra história, depois a gente volta. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu chego na menina e falo, o que você faria se eu te roubasse um beijo? E aí ela fala assim, geralmente ou elas vão aceitar o beijo, ou elas vão falar, eu te daria um tapa na cara. Daí ele responde, então prepara a mão. E aí ele vinha. Calma. Cara, eu nunca pegaria uma mulher fazendo isso, cara. Eu tomaria muito tapa na cara. E foi isso que me aconteceu. Ele me ensinou essa, eu falei, pô, beleza. E aí eu fui usar essa. Falei assim, oi, o que você faria se eu te roubasse um beijo? Ela falou, eu te daria um tapa na cara. Assim, então prepara a mão. Cara, não deu nem tempo de eu acabar de falar que eu já levei um tabefe na cara. Qual que é a moral da história? Cantada tem que ser utilizada quando há um nível de atração já acontecendo. Eu vou falar essa porque viralizou já. Eu tive no podcast do Vitor Metaforando, né? E lá eu ensinei uma cantada. Mas, por favor, não usem essa abordagem sem contexto. Tem que deixar isso claro. Se for fazer um corte disso aí, deixa claro. Não use isso sem contexto. Já peguei pessoas usando isso pela internet. E era uma ferramenta, uma frase que eu utilizava muito quando eu tava com uma intimidade criada com a garota. Sabe quando você tá com uma garota e você sabe que ela quer ficar com você? Ou pelo menos você desconfia que ela quer ficar com você, mas você quer lançar uma isca pra ver se ela morde a isca? Então, eu pegava e chegava pra garota assim, vem cá, deixa eu te falar uma parada. Seu beijo deve ser uma delícia pra ser assim tão difícil, né? Eu falava isso. Por quê? Porque se eu falo isso, ela tem duas formas de responder. Ou ela fala, não, meu beijo não é difícil, é porque você não tentou ainda. Daí eu falava, então vem cá, e beijava ela.
Ou se ela respondesse. Ou se ela ficasse em dúvida. Tipo, meu beijo deve ser uma delícia. Daí eu falava, você não sabe, né? Você nunca se beijou, né? Ela respondia, é realmente. Então vem cá que eu experimento e eu te falo se é bom ou não. Tá ligado? E eu fazia isso quando havia intimidade, já era batata. Sempre conseguia resultados positivos com essa abordagem. Porém, precisa ter o antes. Não adianta você chegar numa mina e falar isso. Eu nunca tive uma cantada infalível, sempre foi meio adaptar o momento. Essa não era teoricamente eu sei, infalível. Mas, ou tem alguma que você use sempre, assim, cara, eu sempre tive que tentar adaptar. Improvisar. É o melhor. Porque nunca dava certo quando... deu certo aqui, não vai dar certo ali, não tem como. Mas